Meu avô, que era milionário, me deixou uma herança bizarra, um cofre com 10 milhões de dólares em dinheiro falso e instruções detalhadas sobre como usá-lo para que parecesse real. O advogado abriu o cofre. Lá dentro, pilhas de notas de 100. Era a herança do meu avô. Ele era um homem excêntrico, mas honesto. Eu estava rico. Mas quando toquei nas notas, percebi que o papel era diferente. O advogado sussurrou: "É tudo falso. Seu avô era um falsificador em hobby." Mas ele deixou um caderno detalhado que explica o processo. Como passar as notas por bancos menores, onde lavar o papel moeda e quais lojas ignorariam os erros. Descobri que, para herdar a fortuna, eu não precisava do dinheiro, mas da audácia de um criminoso. As primeiras linhas diziam: "O verdadeiro valor do dinheiro não está na nota, mas em quem acredita nela." Eu não sabia se ria ou se ficava indignado. O advogado me entregou um envelope lacrado e disse que aquele era o verdadeiro testamento. Abri com as mãos trêmulas e li as instruções. "Meu neto, se você está lendo isso, significa que decidiu abrir o cofre. Dentro, encontrará 10 milhões de dólares. E nenhum centavo verdadeiro. Mas encontrará também um mapa para transformá-los em algo real. Quero ver se o sangue Palmer ainda corre nas suas veias. Use o que te deixei como quiser. Só não destrua. A resposta está em Denver, mas a coragem está em você." Eu fiquei olhando para o papel por longos segundos. Era o tipo de teste que só o meu avô inventaria. O advogado me observava com uma expressão séria. Disse que, legalmente, não havia mais nada a ser feito. Aquilo era o que eu havia herdado. Nenhum imóvel, nenhuma ação, nenhum investimento. Apenas um cofre cheio de dinheiro falso e um manual sobre como transformá-lo em algo verdadeiro. Quando saí do escritório, senti o vento frio da cidade bater no rosto. Fiquei parado na calçada, com o caderno nas mãos. Por um momento, pensei em jogar tudo no lixo e seguir com a minha vida, mas algo em mim não deixava. Eu sabia que o meu avô nunca fazia nada sem motivo. Ele sempre acreditou que eu desperdiçava meu potencial, que me acomodava. Talvez aquele fosse o último desafio dele para mim. Naquela noite, abri o caderno na mesa da cozinha. As instruções eram assustadoramente detalhadas. Nomes de bancos pequenos em cidades vizinhas, contatos de pessoas que não faziam perguntas, formas de envelhecer o papel, de alterar a textura das notas. Tudo parecia tão real que eu me perguntava se ele realmente nunca tinha tentado usar. Em uma das páginas, encontrei algo que me fez gelar. Se for seguir adiante, procure por TM. Ele saberá o que fazer, mas cuidado, ele não trabalha com amadores. TM era só isso. Nenhum endereço, nenhum telefone, apenas essas iniciais. Fechei o caderno e encarei as pilhas de notas dentro do cofre. A ideia era absurda, mas... E se fosse uma forma de esconder algo maior? Talvez o dinheiro falso fosse apenas disfarce. Talvez houvesse dinheiro verdadeiro misturado, ou alguma pista escondida entre as notas. Peguei um maço e comecei a examiná-lo à luz. E foi aí que vi. Em uma das notas, quase imperceptível, havia um pequeno símbolo desenhado à mão, bem perto do número de série. Um triângulo com uma letra M dentro. Meu avô tinha deixado mais do que uma herança. Ele tinha deixado um jogo, e eu estava prestes a jogar. Fiquei olhando para aquele triângulo com a letra M, como se fosse um enigma impossível. A tinta parecia desbotada, mas dava para ver que tinha sido feita à mão. Nenhuma impressora ou carimbo. Era uma marca pessoal. E se meu avô tivesse escondido mensagens nas notas? Passei horas examinando cada maço, um por um. Em algumas, o mesmo triângulo. Em outras, nada. Por volta das 2 da manhã, percebi que as notas marcadas formavam um padrão. Cada maço numerado com o símbolo tinha uma letra discreta no verso. Quando juntei todas e alinhei na mesa, formava uma frase: "Comece por onde o dinheiro morre." Era exatamente o tipo de frase que o meu avô adoraria. Críptica, provocante, com duplo sentido. No dia seguinte, peguei o carro e fui até a casa antiga dele, em Lakewood. A propriedade estava vazia, mas as janelas ainda tinham cortinas, e o jardim mal cuidado mostrava que ninguém tinha ido lá desde o funeral. Entrei com a chave que o advogado tinha me dado. O cheiro do lugar me atingiu na hora. Madeira, poeira e algo familiar, quase reconfortante. O escritório dele continuava igual. A mesa cheia de ferramentas, tintas, papéis e impressoras antigas. Era como entrar na mente dele, organizada no caos. Olhei em volta e tentei entender o que "onde o dinheiro morre" poderia significar. Foi então que vi a velha máquina de fragmentar papel no canto da sala. Ele costumava chamá-la de "o cemitério dos erros".
Meu coração acelerou. Abri a tampa e, dentro do compartimento de resíduos, encontrei um envelope plástico selado. Lá dentro, havia uma fotografia antiga. Mostrava meu avô mais jovem, ao lado de um homem que eu não reconhecia. Atrás da foto, uma anotação. TM, Las Cruces, Novo México, 1987. Era a primeira pista concreta. Passei o resto da tarde pesquisando o nome na internet. Mas TM não significava nada. Nenhum registro claro. Até que achei um fórum obscuro sobre colecionadores de notas raras e falsificadores artísticos. Um dos usuários se chamava Truemaker, e o perfil dizia que ele era ativo em Denver até 2015. Truemaker. TM. Enviei uma mensagem anônima perguntando sobre Richard Palmer. Não esperei resposta. Mas na manhã seguinte, quando abri o e-mail, havia uma resposta curta. Se ele te deixou algo, você não está seguro. Não tente vender. Venha só se tiver certeza do que quer. TM. O e-mail vinha com um endereço no bairro industrial, perto de uma antiga gráfica abandonada. Meu instinto dizia para ignorar. Aquilo podia ser perigoso, mas a curiosidade venceu. Peguei o caderno, algumas notas com o símbolo e fui até lá. O prédio parecia prestes a desabar. Portas de ferro enferrujadas, janelas quebradas, cheiro de tinta velha. Empurrei a porta e ouvi um barulho metálico. Lá dentro, tudo escuro, exceto por uma lâmpada fraca pendurada no meio do galpão. Um homem estava sentado numa mesa cheia de papéis e lupas. Tinha uns 60 anos, cabelo grisalho e olhos cansados, mas atentos. Ele me olhou como se já soubesse quem eu era. Disse apenas: "Você é o neto dele." A voz era firme. Eu confirmei, tentando parecer calmo. Ele fez um gesto para eu me aproximar e pediu para ver as notas. Examinei uma por uma, em silêncio. Depois de alguns minutos, ele largou tudo e disse que meu avô tinha sido o melhor falsificador que ele já conheceu e que aquelas notas não eram só uma brincadeira. Ele explicou que o avô havia criado um sistema de camadas de papel misturado com fibras autênticas e que uma parte das notas tinha, sim, fragmentos de dinheiro verdadeiro. Cada maço era parte de uma fórmula. Se combinadas e processadas de um certo jeito, podiam se tornar indistinguíveis das notas legítimas. Meu estômago travou. Eu perguntei se era possível realmente transformar aquilo em dinheiro real. Ele sorriu, mas não respondeu. Só disse que meu avô o procurou anos atrás com uma proposta: criar algo que fosse mais verdadeiro que o próprio sistema. Mas antes de terminar o projeto, ele desapareceu da vida dele sem explicação. TM me entregou uma caixa pequena, trancada com um cadeado. Disse que ela era minha agora. E me avisou que, se eu abrisse, não teria mais volta. Quando cheguei em casa, fiquei olhando para aquela caixa em cima da mesa. Tudo em mim dizia para parar ali, mas a curiosidade, o desejo de entender, o orgulho, tudo isso gritou mais alto. Peguei o alicate e quebrei o cadeado. Dentro, havia uma pilha de folhas plastificadas, com instruções e diagramas detalhados. No final, uma frase escrita à mão, em tinta vermelha. A verdade está no Banco Continental. Cofre 317. A chave está dentro de você. E junto com as folhas, encontrei uma pequena chave de cofre. A chave era pequena, prateada e tinha as iniciais RP gravadas, as mesmas do meu avô. Fiquei encarando aquele pedaço de metal por minutos, tentando entender o que ele queria que eu fizesse. O Banco Continental ficava em Downtown Denver, um prédio antigo, imponente, com segurança rígida. Eu já tinha passado por lá várias vezes, mas nunca entrei. Passei a noite inteira pensando se deveria ir. Aquilo tudo já tinha ultrapassado o limite do razoável. Eu não estava mais apenas decifrando um enigma. Estava entrando no tipo de coisa que podia me colocar em apuros sérios. Mesmo assim, algo dentro de mim insistia: vá até o fim. Na manhã seguinte, coloquei o caderno do meu avô e a chave dentro de uma mochila e fui para o banco. O segurança da entrada me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Quando cheguei ao balcão, falei o número do cofre e mostrei a chave. A atendente olhou para o sistema por alguns segundos e disse que o cofre 317 estava ativo, em nome de Richard Palmer. Ela me conduziu até a sala dos cofres. Aquele silêncio frio, o cheiro metálico do lugar e as paredes de concreto me deixaram tenso. Encaixei a chave no cofre e girei. O clique foi quase libertador. Lá dentro, havia apenas um envelope grosso e um pendrive preto. Nada mais. Peguei os dois e saí do banco o mais rápido que pude. No caminho de volta,
Abri o envelope dentro do carro. Havia várias páginas digitadas com o título Projeto Midas. Meu avô tinha criado um sistema completo de falsificação que não dependia só de papel, tinta e impressão. Era uma espécie de rede. Bancos menores, empresas de fachada, até obras de arte compradas e revendidas para circular dinheiro limpo. Um esquema inteiro de lavagem, mas disfarçado de experimento. No fim do documento, uma anotação escrita à mão. Se você chegou até aqui, significa que teve coragem. Mas coragem sem controle é destruição. Não confie em TM. Ele tentou me roubar. Senti um arrepio percorrer o corpo. Ele estava me avisando. E eu já tinha estado frente a frente com aquele homem. Peguei o pendrive e o conectei ao notebook. Havia uma única pasta protegida por senha. Tentei as combinações óbvias. Datas de nascimento, nomes da família, cidade natal. Nada funcionava. Até que me lembrei de uma frase que ele repetia desde que eu era criança. O dinheiro é um espelho. Digitei espelho e a pasta abriu. Lá dentro havia centenas de arquivos, planilhas com nomes de pessoas, transações bancárias, números de contas, registros de empresas que pareciam inexistentes. Tudo apontava para algo muito maior. Meu avô não tinha apenas falsificado dinheiro, ele tinha se infiltrado no próprio sistema financeiro. Entre os documentos, encontrei uma lista chamada Pessoas de Confiança. TM estava lá. Mas o nome dele vinha riscado, e ao lado, em vermelho, uma observação. Ele vai tentar tomar tudo. Se ele aparecer, fuja. Meu estômago se revirou. De repente, cada conversa que tive com aquele homem parecia diferente. Cada olhar, cada pausa. Peguei o telefone e, por impulso, liguei para o número que ele tinha usado no e-mail. Ninguém atendeu. Mas menos de 1 minuto depois, recebi uma mensagem. Você abriu o cofre. Não havia assinatura, mas eu sabia quem era. Olhei ao redor pela janela do meu apartamento. Um carro preto estava estacionado na rua. Parado havia tempo demais. 2 homens dentro, vidros escuros. Senti o pânico subir. Fechei o laptop, coloquei tudo dentro da mochila e corri para o carro. Conduzi sem destino, apenas tentando sair de Denver. Enquanto dirigia, o celular vibrou novamente. Se você quer entender por que ele fez tudo isso, nos encontre. Estrada 285, saída 12. Traga a chave. Eles sabiam que eu tinha a chave. Estacionei num posto de gasolina deserto e fiquei ali por um tempo, tentando pensar. Parte de mim queria jogar o pendrive no lixo e esquecer tudo, mas outra parte, a mesma que herdou o instinto do meu avô, queria descobrir até onde isso ia. Peguei o caderno e folheei mais uma vez. Na contracapa, havia algo que eu nunca tinha notado, um pequeno compartimento escondido. Usei uma lâmina para abrir. Lá dentro, um bilhete escrito à mão. Se chegarem até você, não vá. Eles não são quem dizem ser. Confie apenas em quem conhece o verdadeiro Midas. O verdadeiro Midas. Pela primeira vez, percebi que talvez nem meu avô tivesse sido o criador de tudo. Talvez ele tivesse trabalhado para alguém. Ou contra alguém. E agora, sem perceber, eu estava no meio da mesma guerra. Eu fiquei parado no posto de gasolina por quase 1 hora, com o bilhete tremendo entre meus dedos. Confie apenas em quem conhece o verdadeiro Midas. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um aviso tardio. Se existia um verdadeiro Midas, então meu avô podia não ter sido o mentor de tudo. Talvez tivesse sido apenas uma peça em algo muito maior. Liguei o carro e comecei a dirigir sem destino, tentando organizar as ideias. O pendrive estava comigo, o caderno também. Eu tinha algo que claramente valia muito. Não apenas dinheiro, mas informações. E se aquelas planilhas eram reais, envolviam pessoas poderosas, bancos, empresas fantasmas. Eu podia estar carregando provas de um crime em escala nacional. A estrada 285 ficava a menos de 40 minutos dali. A mensagem dizia para ir até a saída 12. Eu sabia que provavelmente era uma armadilha, mas o medo de não saber o que havia por trás daquilo me corroía. Então decidi ir, mas com cuidado. Dirigi até a metade do caminho e parei em um café de beira de estrada. Pedi um café preto e sentei perto da janela. O reflexo do vidro me mostrava meu próprio rosto. Olheiras profundas, mãos trêmulas. Eu já não parecia o mesmo cara que, 2 dias antes, só queria entender a herança do avô. Peguei o notebook e abri novamente o pendrive. Comecei a cruzar alguns dados das planilhas com nomes de empresas conhecidas. Foi quando encontrei algo que me fez gelar. O nome de um banco de investimento chamado Midastar Holdings, com sede em Chicago, mas com filiais em Denver e Dallas.
O nome Midas estava ali o tempo todo, só que disfarçado. E entre os acionistas listados, um nome que eu nunca esperaria ver: Thomas Merrick. As iniciais eram as mesmas: TM. Então era isso. Ele não era apenas um falsificador aposentado. Ele era um homem de negócios, alguém com poder real. E o Projeto Midas talvez fosse o sistema que ele e meu avô criaram juntos. Meu celular vibrou. Uma nova mensagem: última chance. Se não vier, o que seu avô construiu será destruído. E você junto. Olhei pela janela e vi um carro preto passando devagar pela rodovia. O mesmo modelo que estava na frente do meu prédio. Não pensei duas vezes. Saí pela porta dos fundos do café e corri até a parte de trás, onde meu carro estava estacionado. Dirigi em direção contrária à estrada 285, cortando por rotas secundárias até chegar em uma área rural. O sinal de celular começou a falhar. Era o que eu queria. Parei em um pequeno motel de beira de estrada, desses que parecem esquecidos pelo tempo. O dono mal me olhou quando pedi um quarto. Entrei e tranquei a porta com o cadeado. Coloquei o notebook na cama e abri novamente os arquivos. Um dos documentos se chamava Fase 3, Implementação. Dentro, havia instruções sobre como converter notas falsas em reais através de transações digitais. A falsificação já não era apenas física, era eletrônica, um golpe silencioso dentro dos próprios bancos. E ao final do arquivo, encontrei algo que fez tudo mudar: um vídeo. Cliquei e esperei carregar. Era meu avô, sentado em uma cadeira, falando diretamente para a câmera. Ele parecia cansado, mas lúcido. Se você está assistindo a isso, é porque chegou onde eu cheguei. O projeto nunca foi sobre dinheiro, foi sobre controle. O sistema é a verdadeira falsificação. E Thomas, ele nunca quis parar. Ele quer transformar tudo em um espelho, onde o falso e o real se confundem. Ele fez uma pausa longa, olhou para o chão e depois para a câmera de novo. Você precisa escolher: destruir tudo ou assumir o lugar dele. Se escolher destruir, vá até o cofre de segurança no depósito de Northfield. Código 8293. Lá dentro está o que resta da verdade. Se escolher continuar, procure Thomas. Ele vai te oferecer poder, mas vai te tirar tudo o que te faz humano. O vídeo acabou. Fiquei olhando para a tela em silêncio, sentindo o coração bater descompassado. Então havia uma saída. E havia um preço. Peguei o caderno e folheei até o fim. No verso da última página, encontrei uma anotação recente, provavelmente escrita pouco antes dele morrer. Se ele te encontrar primeiro, ele vai mentir. Sempre mentiu. Até pra mim. Nesse momento, alguém bateu na porta do quarto. 2 batidas curtas, depois silêncio. Meu corpo inteiro congelou. Esperei, sem me mover. Depois de alguns segundos, uma voz masculina do outro lado disse calmamente: "Eu sei que você viu o vídeo. Precisamos conversar." A voz era familiar. Grave, arrastada. Era ele. Thomas Merrick. Fiquei imóvel, olhando para a maçaneta como se ela pudesse se mover sozinha. Ele estava ali. Sabia onde eu estava. E, pela primeira vez, entendi o que o meu avô quis dizer quando escreveu que coragem sem controle leva à destruição. Fiquei em silêncio, tentando controlar a respiração. Do outro lado da porta, Thomas Merrick esperava. A voz dele era calma, mas tinha algo que gelava o sangue, como se cada palavra fosse medida, ensaiada. "Eu só quero conversar", ele disse mais uma vez. Nada no tom dele soava ameaçador, e talvez por isso fosse ainda pior. Olhei em volta. O quarto do motel era pequeno, sem saída pelos fundos. Se ele quisesse entrar, conseguiria. Respirei fundo e destranquei a porta, mas deixei a corrente presa. Abri o suficiente para ver o rosto dele. Era mais velho do que parecia nas fotos do arquivo. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno caro, expressão de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Ele me olhou como se me estudasse. "Igual ao avô", murmurou. Não respondi. Ele então pediu para entrar, dizendo que não queria confusão. Por algum motivo deixei. Talvez curiosidade, talvez cansaço. Eu só sabia que precisava de respostas. Ele entrou devagar, observando o quarto, o notebook aberto na cama, o pendrive ainda conectado. Sorrindo de leve, comentou que meu avô nunca conseguiu resistir a deixar rastros. Depois, olhou para mim e disse: "O que você tem aí vale mais do que 10 milhões, mas vale ainda mais se você souber o que fazer com isso." Perguntei o que realmente era o Projeto Midas. Ele se sentou na cadeira e explicou que era o plano final de um sistema que os dois criaram juntos nos anos 90. A ideia era simples:
Provar que a economia podia ser manipulada com algo que parecesse verdadeiro, mesmo sem ser. Que bastava confiança para transformar papel em poder. Mas, segundo ele, meu avô desistiu quando percebeu que o projeto tinha passado dos limites. Disse que Richard destruiu a parte principal do código e o deixou com as sobras. Por isso, desde então, ele o procurava. E agora procurava a mim. Você tem o que falta, e sem isso nada funciona. Ele disse, apontando para o pendrive. A forma como ele falava me deixava em dúvida se queria me convencer ou me assustar. Ele não parecia um criminoso comum. Falava como um homem de negócios tentando fechar um acordo. Disse que podia transformar aquela herança em algo legítimo. Que eu podia continuar o trabalho do meu avô, mas de um jeito limpo. Só que enquanto ele falava, algo não batia. O olhar dele mudava quando mencionava o nome do meu avô. Um misto de raiva e nostalgia. Como se ainda tivesse algo pessoal ali. Algo não resolvido. Perguntei o que aconteceu entre eles. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu. Ele me traiu. Roubou o código e fingiu que o destruiu. Mas eu lembrava da mensagem no vídeo, da advertência. Ele sempre mentiu. Até pra mim. TM se levantou e colocou um cartão sobre a mesa. Era dourado, com um endereço e um número. Disse que me daria 48 horas para decidir se queria entrar pra história ou continuar fugindo. Que se eu o ajudasse, teria mais dinheiro e poder do que meu avô jamais imaginou. Quando ele saiu, o quarto ficou pesado. O silêncio parecia grudar no ar. Peguei o cartão e olhei o endereço. Um prédio corporativo no centro de Denver. O número abaixo tinha apenas 3 dígitos. 003. Passei a noite inteira sem dormir. Abri novamente o vídeo do meu avô. Ele parecia prever tudo. No final, olhei nos olhos dele pela tela e senti que ele estava falando comigo agora. A escolha é sua. De manhã tomei uma decisão. Peguei o carro e dirigi até o endereço do cartão. Era um edifício espelhado, moderno, com seguranças na entrada. O crachá de visitante que Thomas me deixou abriu as portas sem problema. Um assistente me levou até o 19º andar. A sala era ampla, com vista para a cidade e uma mesa enorme de vidro. Thomas estava ali, como se já soubesse que eu viria. Ele sorriu quando me viu e disse que esperava que eu tivesse entendido o verdadeiro propósito de tudo. Mostrou gráficos, relatórios, contas de investimentos. Disse que, com o sistema completo, poderiam criar um mercado paralelo, invisível, mas funcional. Enquanto ele falava, percebi algo no monitor atrás dele. Um logotipo. Midastar Holdings, o mesmo nome das planilhas. Aquela não era só uma fachada. Era o coração do esquema. Ele me pediu o pendrive. Disse que assim que eu entregasse, ele garantiria que tudo seria oficializado. Eu olhei para ele, depois para a janela. A cidade parecia distante, pequena. E naquele instante, percebi que não era sobre dinheiro. Era sobre poder. Sobre quem controlava o que as pessoas acreditavam ser real. Eu disse que precisava de tempo. Ele concordou, mas antes de me deixar ir, colocou a mão no meu ombro e disse uma última frase, quase sussurrando. Você é mais parecido com ele do que imagina. Quando saí do prédio, olhei para o pendrive na minha mão. Eu podia entregá-lo e ser parte do império, ou destruir tudo e encerrar o ciclo. Mas a decisão não seria simples, porque antes mesmo de eu chegar ao carro, recebi uma nova mensagem. Sem remetente. O que você viu hoje é apenas a metade. Seu avô guardou o resto. E nós sabemos onde. A mensagem apareceu na tela do meu celular como se tivesse sido enviada de dentro da minha própria mente. Nós sabemos onde. Sem número, sem remetente, sem rastro. Por um instante, pensei que fosse o próprio Thomas me testando. Mas o tom era diferente. Mais direto, quase impessoal. Peguei o carro e saí dirigindo sem destino, tentando entender o que estava acontecendo. Se havia alguém além de Thomas interessado naquele material, então o projeto Midas não era apenas um segredo entre 2 homens. Era uma rede. E eu estava no centro dela, sem entender o tamanho do buraco onde tinha me enfiado. Parei em um estacionamento vazio e liguei o notebook. Conectei o pendrive de novo e comecei a revisar os arquivos, agora com mais atenção. Na pasta de logs, encontrei uma sequência de coordenadas geográficas escondidas entre linhas de código. Quando as copiei para o mapa, o ponto marcado era uma propriedade rural nos arredores de Boulder, a 2 horas de Denver. O nome do arquivo que continha as coordenadas, Meme Original. Meu coração disparou.
Aquilo podia ser o esconderijo onde meu avô guardou a parte que faltava. Talvez o tal resto que a mensagem anônima mencionava. Peguei a estrada antes do pôr do sol. O GPS indicava uma rota secundária, atravessando estradas estreitas e mal iluminadas. À medida que eu me afastava da cidade, o sinal de celular sumia, o ar ficava mais frio, e a paisagem era só campos e silos abandonados. Quando cheguei ao ponto marcado, vi um celeiro antigo, coberto de ferrugem, no meio do nada. Parecia abandonado há anos. Estacionei o carro longe e fui a pé. A cada passo, o som da madeira estalando sob minhas botas me deixava mais tenso. Lá dentro, o cheiro de óleo e poeira era forte. Um gerador velho, uma bancada com ferramentas, e no centro, um grande cofre industrial, igual ao que o advogado tinha aberto no início de tudo. No cofre, uma placa de metal com as iniciais RP gravadas. A combinação, claro, era um mistério. Tentei as senhas mais óbvias. Data de nascimento, endereço antigo, número do cofre anterior. Nada. Foi quando lembrei da frase no vídeo. O dinheiro é um espelho. Peguei o caderno, virei a última página contra uma lâmpada portátil e notei um reflexo sutil, como se o papel tivesse marcas transparentes. 3 números apareciam ali, quase invisíveis. 829. Era o mesmo código que ele tinha mencionado no vídeo, o do depósito de Northfield. Só que faltava um número. Resolvi testar o 3 do final que ele usou. O cofre abriu. Dentro, havia uma caixa de madeira e vários pacotes lacrados com etiquetas numeradas. Na tampa da caixa, uma frase escrita à mão. Para o último Palmer. Abri devagar. Dentro, encontrei outro pendrive, dourado, e uma carta. A letra era dele. Se você chegou até aqui, significa que Thomas te achou. Ele vai te oferecer o mundo, mas o que ele quer não é o dinheiro, é o controle do algoritmo. O verdadeiro Midas não imprime notas, ele imprime valor, e esse código cria valor do nada, digitalmente, legalmente. Eu o escondi aqui, dividido em 2 partes. A que você tem é a chave. Esta é a fonte. Juntas, elas recriam o sistema. Separadas, são inúteis. Meu coração martelava no peito. O projeto Midas não era uma falsificação de papel. Era um código capaz de manipular dinheiro eletrônico. O próprio conceito de valor. A carta continuava. Se você juntar as 2 partes, pode reescrever o sistema financeiro inteiro. Mas lembre-se, quem controla o Midas nunca dorme tranquilo. Decida o que quer ser, herdeiro ou prisioneiro. Fiquei em silêncio por um tempo, absorvendo cada palavra. Quando finalmente peguei o pendrive dourado, notei algo. Ele tinha uma pequena marca, o mesmo triângulo com a letra M que vi nas notas falsas. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o barulho de um motor lá fora. Luzes cortaram a escuridão e iluminaram o celeiro. 2 carros pretos. Corri até o canto e me escondi atrás de uma pilha de fardos de feno. 3 homens desceram dos carros, todos vestidos de preto, usando comunicadores no ouvido. Um deles segurava uma arma. Confirmado, o carro dele tá aqui, disse um deles. O senhor quer que levemos tudo? Uma voz metálica respondeu pelo rádio. Era Thomas. Nada de violência. Só tragam o material. Ele vai entender que não tem escolha. Tentei pensar rápido. Não havia saída pelos fundos. Peguei o pendrive dourado, o escondi dentro da bota e deixei o pendrive preto no chão, bem visível, perto do cofre. Em poucos segundos, eles entraram. Vasculharam tudo. Pegaram o pendrive preto e saíram sem perceber o outro. Esperei o som dos motores se afastar antes de respirar de novo. Quando finalmente consegui sair dali, o corpo inteiro tremia. Dirigi a noite toda, de volta para Denver, sem parar em lugar nenhum. Eu tinha metade do projeto Midas, a parte que meu avô protegeu com a própria vida. E agora, Thomas tinha a outra metade. O que eu não sabia ainda era que, ao abrir aquele cofre, eu tinha ativado algo que não poderia mais parar. Cheguei em Denver pouco antes do amanhecer. A cidade ainda estava adormecida, mas para mim a noite não tinha acabado. Eu me sentia exausto, tenso, e com a estranha sensação de que alguém me observava o tempo todo. Estacionei o carro em uma rua lateral, desliguei o celular e fiquei ali, respirando devagar, tentando decidir o que fazer com o pendrive dourado. Agora tudo fazia sentido. O projeto Midas era um sistema de manipulação digital de valor. Se as 2 partes fossem combinadas, dariam a quem as possuísse o poder de criar dinheiro eletrônico real, invisível, rastreável apenas por quem o tivesse programado. Não era uma falsificação,
Era uma simulação legítima do sistema financeiro, um reflexo perfeito dele. Thomas tinha a parte que validava as transações. Eu tinha a que gerava o valor. Separadas, eram pedaços de um quebra-cabeça. Juntas, seriam uma bomba. Pensei em procurar a polícia. Mas o que eu diria? Que herdei de um falsificador um código capaz de alterar o sistema financeiro global? Ninguém acreditaria. E se acreditassem, eu seria o primeiro a ser preso. Fui até o único lugar onde ainda me sentia relativamente seguro, o apartamento do meu avô. O mesmo que o advogado tinha esvaziado, mas que eu ainda tinha a chave. Quando entrei, tudo estava como antes. As ferramentas, as anotações, o cheiro de tinta e metal. Senti um nó no peito. Era como se ele ainda estivesse ali, observando cada passo meu. Sentei na antiga escrivaninha e abri o caderno dele mais uma vez. Havia páginas rabiscadas com códigos, fórmulas, anotações que eu mal conseguia entender. E em uma delas, encontrei um nome que nunca tinha visto. Evelyn Hart. Ao lado, uma frase curta. Se algo der errado, procure Evelyn. Ela conhece o verdadeiro propósito. Passei horas pesquisando. Encontrei uma referência a uma professora aposentada da Universidade do Colorado, especialista em economia comportamental. Idade aproximada, endereço em Aurora. Decidi que precisava falar com ela. Peguei o carro e fui até lá. A casa era simples, cercada por árvores, com um jardim bem cuidado. Toquei a campainha e uma mulher de cabelos brancos apareceu. Olhou para mim com desconfiança até eu mencionar o nome do meu avô. O olhar dela mudou na hora. Pediu para eu entrar. Ela me serviu café e perguntou se eu era o neto. Quando confirmei, ela pareceu aliviada, mas também assustada. Disse que esperava esse dia desde que Richard sumiu. Ela contou que trabalhou com ele e com Thomas nos primeiros estágios do projeto Midas. A ideia original era criar um modelo que provasse o quanto o valor econômico dependia apenas da percepção, um experimento acadêmico, não um crime. Mas Thomas viu potencial para transformar o conceito em algo lucrativo. Meu avô tentou barrar e o projeto acabou dividido entre eles. Ele confiou em você para terminar o que não teve coragem de destruir, ela disse. Perguntei o que exatamente o código fazia. Evelyn me explicou que ele era capaz de gerar transações sintéticas dentro do sistema bancário real. Fluxos invisíveis que se misturavam com movimentações legítimas. Em outras palavras, o programa podia criar riqueza do nada e ninguém conseguiria rastrear. Mas o que ela disse em seguida me deixou paralisado. Seu avô me contou que Thomas já usou a primeira metade, há meses. Eu demorei para entender o que aquilo significava. Ela abriu o notebook dela e me mostrou uma série de gráficos de mercado. Havia picos e quedas bruscas, aparentemente aleatórias. Essas flutuações começaram logo depois da morte do seu avô. Ele não morreu de causas naturais, não é? Engoli seco. O advogado nunca tinha falado sobre autópsia. Só disse que o avô tinha morrido em paz. Evelyn me olhou com seriedade. Thomas está usando o sistema incompleto. Ele achou que o código já era suficiente. Mas sem a sua metade, ele não pode estabilizar o ciclo. É por isso que está te caçando. Se ele juntar tudo, não haverá economia que sobreviva. Ela me pediu para destruir o pendrive. Disse que era o único jeito. Mas algo em mim hesitava. Eu não queria ser mais uma peça num jogo que eu não compreendia totalmente. Antes que eu pudesse responder, um som cortou o ar, o estalo seco de pneus freando na frente da casa. Evelyn foi até a janela e empalideceu. Um SUV preto havia parado em frente ao portão. Homens desceram rapidamente. Um deles falou no rádio. Ela me empurrou para um corredor dos fundos. Vá pelos fundos, pegue a estrada 36 e não olhe para trás. Mas eu hesitei. Ela segurou meu braço com força. Seu avô me fez prometer que, se esse dia chegasse, eu te ajudaria. Agora vai. Corri para fora, atravessando o quintal, e pulei a cerca. Ouvi gritos atrás de mim, portas batendo, e o som metálico de algo quebrando. Entrei no carro e acelerei. No espelho retrovisor, vi 2 veículos me seguindo. Enquanto dirigia, o celular que eu tinha deixado desligado começou a vibrar. Sozinho. A tela acendeu com uma notificação. Mensagem recebida. Remetente desconhecido. Abri com a mão trêmula. Se destruir o código, tudo colapsa. Seu avô sabia. Ele te enganou. Era uma armadilha, eu sabia. Mas o que mais me assustou foi a última linha. Evelyn trabalha para mim. Olhei o retrovisor. O SUV estava cada vez mais perto. O coração batia tão rápido que eu mal conseguia segurar o volante. As luzes do SUV atrás de mim oscilavam, ganhando distância,
e depois se aproximando outra vez. O som do motor deles era mais potente, mais agressivo. Eu sabia que, se me alcançassem, não teria chance. Peguei uma saída lateral, uma estrada estreita que cortava por uma área rural. O asfalto dava lugar à terra, e a poeira subia no retrovisor. As luzes do SUV sumiram por um momento. Talvez tivessem perdido a curva. Eu aproveitei e entrei num caminho de fazenda, escondendo o carro atrás de um galpão abandonado. Fiquei ali, no escuro, tentando recuperar o fôlego. O pendrive dourado estava no meu bolso. Eu o segurei com tanta força que meus dedos doíam. A mensagem ainda piscava na tela do celular. Evelyn trabalha para mim. Não queria acreditar. A maneira como ela falou do meu avô parecia sincera. Mas se aquilo fosse verdade, então tudo o que ela me contou podia ser manipulação. Talvez ela estivesse me conduzindo exatamente para o ponto que Thomas queria. Esperei 10 minutos. Nenhum som, nenhum farol na estrada. Decidi seguir em frente, mas sem voltar para a cidade. Peguei um mapa antigo no porta-luvas e tracei uma rota para um lugar isolado. Um pequeno vilarejo nas montanhas, onde meu avô costumava me levar quando eu era criança. Era o único lugar onde ele nunca deixou rastros de nada. Nem fotos, nem documentos, nada. Levei quase 2 horas até chegar. O lugar parecia congelado no tempo. Poucas casas, uma mercearia, uma igreja antiga e no alto do morro, uma cabana que reconheci na hora. Era ali que ele me ensinava a pensar sem depender do mundo, como ele dizia. Quando entrei, o cheiro de madeira úmida e fumaça antiga me atingiu de imediato. A lareira ainda tinha cinzas recentes. Isso me fez parar. Alguém tinha estado ali. Fiz uma busca rápida. Tudo parecia normal, até eu encontrar sobre a mesa um envelope com meu nome. A letra era dele. Se você chegou aqui é porque eles mentiram. Nada do que te disseram é totalmente verdade. Nem eu, nem Thomas, nem Evelyn. Todos jogamos o mesmo jogo, só que com regras diferentes. A sua tarefa é descobrir o que o Midas realmente faz e o que ele substitui. Se quiser entender, conecte o código completo, mas faça isso em um computador que não esteja online. Assim, você verá a verdade sem destruí-la. Eu li e reli a carta várias vezes. Meu avô ainda me deixava pistas, mesmo depois da morte. Liguei o notebook, desconectei a internet e coloquei o pendrive dourado. O sistema pediu a segunda parte do código. Suspirei fundo e inseri o pendrive preto, o mesmo que eu tinha trocado no celeiro, só que agora eu havia copiado o conteúdo original antes de deixá-lo lá. A tela piscou. Linhas de código começaram a se formar, e uma janela se abriu automaticamente. No topo, uma frase em letras brancas. Projeto Midas. Simulação de recurso base. Abaixo, um contador. Número subindo, como se o programa estivesse criando algo em tempo real. De repente, o notebook começou a emitir um ruído estranho. A tela mostrou o logotipo de diversos bancos, um atrás do outro. Linhas de conexão apareciam, como uma teia digital, mas eu estava offline. Não havia rede. Mesmo assim, o sistema mostrava dados reais. Transações, saldos, contas. Aquilo não era só um código. Era um mapa vivo do dinheiro do mundo. E o que me fez gelar foi ver uma seção no canto da tela com o nome Simulação de Controle Social Ativa. O projeto Midas não era sobre falsificar dinheiro. Era sobre falsificar confiança. Era um sistema que mostrava como o comportamento das pessoas podia ser manipulado com base na ilusão de valor. Meu avô e Thomas não estavam criando fortuna. Estavam testando o poder de controlar a percepção global. Antes que eu pudesse entender tudo, o notebook desligou sozinho. Um cheiro de queimado subiu do teclado. O sistema tinha se autodestruído. Na tela preta, uma última frase apareceu, como se fosse um comando final deixado pelo meu avô. Agora você sabe. Não há como desfazer o que já começou. Fiquei parado, olhando para o reflexo da tela. Senti uma mistura de medo e indignação. O código existia ainda em mim. Metade no pendrive, metade nas memórias. Mas se aquilo caísse em mãos erradas, poderia reescrever a economia mundial. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ouvi o som de passos lá fora. O barulho seco da neve sendo pisada. Vozes abafadas. Olhei pela janela. 2 homens caminhavam em direção à cabana. E atrás deles, parado junto ao carro, estava Thomas Merrick. Ele levantou o olhar e me viu. Sorriu, devagar. Seguro de que eu não teria para onde fugir. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Thomas estava parado do lado de fora da cabana, o rosto iluminado pela luz do carro, o sorriso calmo, quase cordial. Ele levantou a mão como se me convidasse a sair.
sem pressa, sem ameaça explícita. Os 2 homens que o acompanhavam mantinham a distância, mas eu sabia que estavam armados. Fechei o notebook e guardei os 2 pendrives no bolso interno da jaqueta. O som do vento cortava o silêncio da montanha, e a madeira da cabana rangia levemente. Eu sabia que, se tentasse fugir, ele me alcançaria, e se ficasse, ele tomaria tudo. Decidi sair. Lentamente empurrei a porta. O ar frio bateu no meu rosto e o cheiro de gasolina do carro deles me fez lembrar do celeiro. Da primeira vez que eu percebi que o jogo era maior do que eu. Thomas me observou em silêncio por alguns segundos, depois disse. Richard também demorou para entender. Mas no fim, ele percebeu que o que construímos era inevitável. Tentei manter a voz firme. Ele te deixou para trás. O sorriso dele se desfez por um instante. Ele me deixou vivo. Isso é pior. O jeito como ele falou me deu arrepios. Ele parecia acreditar de verdade que o meu avô o havia traído em algo que ia além do projeto. Thomas deu alguns passos em minha direção, com as mãos à mostra, num gesto calculado. Eu não quero te machucar. Só quero o que é meu, disse com calma. Você tem algo que não entende, mas eu entendo. E posso te ensinar a usá-lo. O jeito como ele falava me lembrava o advogado, Evelyn, meu próprio avô. Todos usavam o mesmo tom. O da razão travestida de poder. Você matou ele, não foi? Perguntei. Thomas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, desviou o olhar e respondeu. Ele me obrigou a isso. Ele ativou o sistema antes de estar pronto. Quase destruiu o equilíbrio. A raiva subiu como um choque. Equilíbrio? Você está manipulando a economia inteira. Ele se aproximou mais um passo. Eu estou salvando. O Midas é a única forma de estabilizar o caos que o próprio sistema criou. O dinheiro já é falso, garoto. A diferença é que agora alguém finalmente pode controlar a mentira. Fiquei sem palavras. Tudo em mim gritava para correr, mas parte de mim sabia que ele não estava completamente errado. O mundo inteiro girava em torno de confiança, ou da ilusão dela. O que meu avô e Thomas tinham feito era apenas transformar isso em código. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Você não precisa fugir mais. Por um segundo, quase acreditei que podia acabar ali. Que se eu entregasse o pendrive, talvez ele realmente parasse. Mas aí lembrei das palavras do meu avô. Quem controla o Midas nunca dorme tranquilo. E antes que ele pudesse se aproximar mais, puxei do bolso uma pequena unidade USB. Uma cópia do pendrive dourado, mas com uma diferença. Passei meses aprendendo com o caderno, decifrando os códigos e descobrindo como o sistema se ligava a bancos e servidores. Eu tinha alterado uma linha de comando. Uma chave de loop. Você quer o Midas? Perguntei. Então pega. Joguei a unidade no chão, perto dos pés dele. Ele olhou desconfiado. Depois fez sinal para um dos homens pegar. O cara colocou no notebook que trazia e conectou. Thomas me encarava, mas em poucos segundos, o semblante dele mudou. As telas começaram a piscar e uma sequência de códigos vermelhos tomou conta do monitor. O que você fez? Ele gritou. O som dos ventiladores do notebook aumentou. A tela travou e uma mensagem surgiu em letras brancas. Midas. Reinício definitivo em 30 segundos. O rosto dele empalideceu. Ele correu até mim, me segurando pelo colarinho. Você não tem ideia do que fez. Se esse código apagar, metade das transações do sistema vai colapsar. Bancos, bolsas, tudo. Então talvez o mundo volte a ser real. Respondi. Ele me empurrou com força, tentando voltar pro notebook. Um dos homens o ajudava, desesperado. Mas era tarde demais. A tela piscou pela última vez e apagou. O som dos carros deles, estacionados lá fora, começou a emitir alarmes. E depois, o silêncio absoluto. Thomas ficou ajoelhado, olhando pro chão, respirando pesadamente. Você acabou com tudo, murmurou. Inclusive com você mesmo. Eu não entendi o que ele quis dizer até pegar o celular no bolso. A tela estava preta, sem sinal, sem bateria. Mas não era só o aparelho. Tudo tinha parado. Nenhuma rede, nenhuma conexão, nenhum dado. O sistema Midas tinha se fundido ao real. E, ao ser apagado, levou com ele toda a estrutura que dependia dele. Thomas levantou os olhos para mim, com uma calma que parecia quase resignada. O valor nunca foi o dinheiro. Foi a ilusão. E agora, você a destruiu. Ele se levantou, olhou ao redor e disse apenas: boa sorte explicando pro mundo o que acabou de acontecer. Em seguida, entrou no carro e partiu. Fiquei ali, parado, sentindo o vento frio bater no rosto. As luzes da cidade, lá longe, começavam a apagar aos poucos. Um efeito em cadeia. Tudo o que dependia daquele sistema, direta ou indiretamente, estava caindo. Meu avô tinha razão. Eu não herdei uma fortuna.
Eu herdei um poder que ninguém deveria ter. E agora, pela primeira vez, o mundo inteiro ia descobrir o que era viver sem Midas. As luzes da cidade, lá embaixo, piscavam como um corpo morrendo. Um bairro de cada vez se apagava, enquanto os sons que sempre pareciam eternos, buzinas, motores, vozes, começavam a sumir. Tudo ficou quieto demais. Eu ainda estava na montanha, com o vento cortando o rosto e o pendrive dourado no bolso. O outro, o que eu havia usado para derrubar o sistema, ainda estava fumegando no chão. Quando percebi o que realmente tinha acontecido, um medo diferente tomou conta. Não era mais só o medo de ser caçado. Era o medo de ter mudado o mundo inteiro sem querer. Voltei para a cabana. O notebook estava queimado, inutilizável. A tela preta refletia meu rosto, cansado, sujo, e com um olhar que eu mal reconhecia. Peguei o caderno do meu avô mais uma vez. As páginas tremiam entre meus dedos. Ele tinha deixado tudo ali, como se soubesse que no fim, eu teria que escolher o colapso em vez do controle. Mas no rodapé da última página, havia algo novo. Uma linha quase invisível, escrita em caneta azul. Se o sistema cair, procure a chave do espelho. O ciclo nunca termina. Só muda de dono. Fechei o caderno e encarei o pendrive dourado. Chave do espelho. Aquilo só podia significar uma coisa. Meu avô não tinha me deixado apenas um código. Ele tinha deixado uma forma de reconstruí-lo, caso o mundo entrasse em colapso. Pensei em jogar o pendrive no fogo da lareira, mas o pensamento de bilhões de pessoas acordando num planeta onde o dinheiro não tinha mais valor me travou. Se nada valesse nada, o que viria depois? Saí da cabana e desci até a estrada. O céu começava a clarear, mas a cidade abaixo estava mergulhada no escuro. Meu carro ainda funcionava. Velho o bastante para não depender de nada digital. Liguei o rádio, mas só ouvi chiado, nenhuma estação. Desci até Denver em silêncio. As ruas estavam cheias de carros parados, caixas eletrônicos desligados, semáforos mortos. Pessoas andavam confusas, falando alto, tentando entender o que estava acontecendo. Algumas lojas já estavam sendo arrombadas. Outras tinham donos fechando as portas às pressas. Estacionei em frente ao prédio onde tinha encontrado Thomas pela primeira vez. Os seguranças não estavam mais lá. As portas estavam abertas. Entrei. O andar corporativo estava vazio, os monitores apagados. O logotipo da Midastar Holdings brilhava ainda na parede. O último símbolo de um império que tinha deixado de existir minutos antes. Em cima da mesa de Thomas, havia um envelope. Meu nome estava escrito nele. Abri. Dentro, um bilhete escrito à mão. Eu te disse que éramos parecidos. Agora você entende o peso de criar e destruir ao mesmo tempo. Se quiser consertar, use o que restou. O mundo não vai sobreviver sem fé. E junto com o bilhete, um HD externo. Preto, selado com fita vermelha. No canto, uma etiqueta. Midas Backup. Espelho. Eu congelei. Meu avô chamava o projeto de espelho do sistema. E Thomas sabia disso. O HD podia ser uma cópia completa, ou uma armadilha. Sentei na cadeira e fiquei olhando para aquilo. Lá fora, a cidade desmoronava. Bancos fechando. Pessoas tentando sacar dinheiro que já não existia. Notícias espalhadas em rádios portáteis falavam em apagão financeiro global. O Midas tinha caído e levado o sistema junto. Mas se o HD realmente contivesse um espelho do código, eu podia religar tudo. Bastava conectar, bastava uma decisão. Minhas mãos tremiam. Lembrei das palavras do meu avô no vídeo. Quem controla o Midas nunca dorme tranquilo. E agora eu sabia por quê. Não era o dinheiro. Era o poder de decidir o que o mundo acreditava ser real. Coloquei o HD na mochila e saí do prédio. Caminhei por entre pessoas desesperadas, gente gritando em telefones sem sinal, carros parados no meio da rua. O mundo sem Midas era cru, caótico, humano. Peguei a estrada de volta para a montanha, com o HD no banco do passageiro. O sol nascia, tingindo o céu de laranja, e eu ainda não sabia o que faria quando chegasse lá. Se destruísse aquele disco, o mundo recomeçaria do zero. Um caos total, mas verdadeiro. Se o ligasse, traria de volta o sistema, a ilusão e a estabilidade, entre uma mentira funcional e uma verdade insuportável. No topo da montanha, parei o carro, tirei o HD da mochila e o segurei por alguns segundos. O vento frio batia no rosto, e o barulho distante da cidade parecia morrer aos poucos. Fechei os olhos, respirei fundo, e pela primeira vez, entendi o que meu avô quis dizer com "o valor está em quem acredita". O problema era,
O que eu ainda acreditava. Levantei o HD acima do penhasco, pronto para soltá-lo. Mas antes que eu tomasse a decisão, ouvi uma voz atrás de mim. Eu sabia que você não ia conseguir fazer isso. Virei devagar. Evelyn estava ali, de pé, calma, com um olhar que eu não via desde a primeira vez que nos conhecemos. O olhar de quem sabe mais do que diz. Por um instante, achei que estava imaginando. Evelyn estava parada a poucos metros, os cabelos presos, o casaco grosso balançando com o vento. A tranquilidade no rosto dela era o que mais me assustava. Ela não parecia ter vindo correndo nem fugindo de nada. Parecia... em casa. Como você me achou? Perguntei. Ela deu um meio sorriso. Você seguiu exatamente o caminho que ele previu. Richard sempre soube que terminaria aqui. Olhei para o HD em minha mão. O espelho. Então é verdade. Você trabalha para Thomas. Ela balançou a cabeça. Eu trabalhei para Richard. Depois, para ninguém. Thomas me encontrou quando o projeto já tinha saído do controle. Ele acreditava que o Midas era a solução. Seu avô acreditava que era o fim. Eu só queria entender. E agora? Perguntei. Ela deu alguns passos até ficar perto o bastante para ver o disco rígido. Agora você é o único que pode decidir se o mundo vai ter algo para acreditar amanhã. Fiquei em silêncio, tentando entender o que ela realmente queria. Se eu religar isso, tudo volta. Falei. Bancos, dinheiro, estabilidade e o poder nas mãos de quem corrompeu o sistema. E se destruir, milhões vão perder tudo. Ela respondeu sem hesitar. O caos que seu avô temia já começou. O vento batia forte. O sol, ainda baixo, iluminava o vale embaixo da montanha. Dava para ver a cidade aos poucos tentando acordar de um pesadelo. Fumaça subindo de alguns pontos, helicópteros parados no ar, sirenes distantes. Ele sempre acreditou que o Midas poderia purificar o sistema, continuou ela. Mas ele esqueceu que o sistema são as pessoas. A ganância, o medo, a necessidade de acreditar que algo vale mais que outra coisa. Então por que me deixou achar que você me ajudava? Perguntei, a voz falhando. Ela respirou fundo. Porque eu precisava ver até onde você iria. O seu avô achava que só alguém sem ambição conseguiria decidir. Que apenas quem tivesse perdido tudo seria capaz de não se corromper. Fiquei olhando para ela, tentando decifrar se aquelas palavras eram sinceras ou parte de outro jogo. E Thomas? Ela olhou para o horizonte. Ele não vai mais voltar. O sistema que você destruiu o mantinha vivo. Sem ele, ele é só mais um homem comum tentando explicar por que o mundo parou. Por um segundo, o silêncio entre nós pareceu pesar mais do que o vento. O que tem nesse HD? Perguntei. Ela olhou para o disco e depois para mim. A versão final, o Midas completo, com o código de autodestruição embutido. Se você ativar, ele reinicializa o sistema, mas dessa vez com base em confiança real. Cada transação precisará de prova humana, não só digital. Não há como falsificar. Eu demorei para entender. Um sistema que depende das pessoas, não das máquinas. Ela assentiu. Foi o último projeto do seu avô. Ele chamou de espelho. Disse que quando o mundo esquecesse o que era verdadeiro, alguém precisaria devolvê-lo à realidade. Olhei para o HD. Aquilo podia ser a salvação, ou apenas outra ilusão. E se for só mais uma mentira? Perguntei. Evelyn deu de ombros. Toda verdade começa como uma mentira que alguém decide acreditar. Fiquei ali com o HD nas mãos, pesando o destino de tudo o que restava. Podia destruí-lo e aceitar o colapso, ou religar o sistema com algo novo, uma chance, ainda que imperfeita. O vento ficou mais forte. O sol já iluminava toda a encosta. Respirei fundo, e pela primeira vez, pensei no meu avô não como um homem brilhante, mas como alguém que tentou corrigir um erro e não conseguiu. Liguei o notebook reserva que estava no carro, conectei o HD e esperei. A tela piscou e uma única linha apareceu. Iniciar Midas, espelho e Guiene. Evelyn ficou parada, observando. A escolha é sua. Meu dedo pairou sobre o teclado. Pensei em tudo. O advogado, Thomas, as notas falsas, o cofre, a primeira vez que vi meu avô sorrir para mim dizendo que o dinheiro era apenas uma história bem contada. Fechei os olhos e apertei Erie. O sistema começou a rodar. Códigos preencheram a tela. Linhas verdes, rápidas, limpas. Nenhum erro, nenhum colapso. No canto inferior, uma frase apareceu como uma assinatura digital. Richard Palmer, ciclo completo. E então, silêncio. Olhei para Evelyn. O que acontece agora? Ela sorriu, cansada.
Agora o mundo começa a lembrar o que é confiar. O vento ficou mais leve. A cidade lá embaixo começou a se acender de novo. Um prédio, depois outro. As luzes voltando aos poucos, como um coração retomando o ritmo. Eu ainda não sabia se o que fiz tinha sido certo. Talvez tivesse criado outra ilusão. Talvez uma chance real. Mas pela primeira vez desde que abri aquele cofre, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Calma. Guardei o caderno do meu avô no porta-luvas e olhei para a estrada. Evelyn ficou para trás, olhando para o horizonte. Enquanto eu dirigia morro abaixo, o rádio do carro acendeu sozinho. Uma transmissão nova começava. A voz do apresentador dizia: Sistema financeiro global restabelecido. Especialistas afirmam que as novas autenticações tornam as transações 100% humanas. Um novo modelo, dizem, está nascendo. Eu sorri de leve. Talvez fosse isso. Talvez o mundo precisasse de um novo tipo de mentira para seguir acreditando. E pela primeira vez, senti que o ciclo do meu avô realmente tinha se fechado.